estaria o bode do dia da expiação, envolvido com sociedades secretas e a vinda do anticristo? Porque um segredo que é guardado pela maçonaria revela o envolvimento de Baphomet com o islamismo? Essa história não te contaram. Olá, meus irmãos. Hoje você vai conhecer um pouco sobre o segredo de Baphomet e o seu envolvimento com o Islã. Na festa da expiação, chamada de Yom Kippur para os judeus, os sacerdotes escolhiam 2 cabras para o ritual da purificação. Neste ritual, um animal era sacrificado a Deus e o outro levava sobre si os pecados do povo. Este era enviado ao deserto para um demônio chamado Azazel. O bode escolhido para Azazel será posto vivo perante ao Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Essas 2 cabras formavam a oferta completa para o pecado, onde o sacerdote mandava os pecados de Israel sobre o bode expiatório. De acordo com o livro de Enoque, um livro retirado da Escritura, Azazel ou Azaziel é um anjo caído que ensinou à humanidade o pecado de fazer armas e espadas para a guerra, conforme a história de Gênesis 6. No livro de Enoque, Azazel foi preso em um poço no deserto para aguardar o dia do julgamento. Na Escritura Sagrada, é interessante ver que a besta de Apocalipse também está descrita como estando no deserto. O próprio Satanás também foi descrito na Escritura Sagrada, estando no deserto, quando foi tentar Jesus. O nome Azazel significa cabra partida. Tão logo, o bode se tornou o símbolo de Satanás. E isso nos dá um significado surpreendente sobre a palavra de Jesus, de que quando ele vier governar a terra, ele irá separar as ovelhas dos bodes, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, nos dando um retrato evidente que os seguidores do anticristo são ilustrados como bode. O deserto também é o local onde o Islã se volta para adorar a Alá. Quando misturadas ovelhas e cabras, mal se pode dizer qual é qual. As cabras, embora pareçam dóceis, são violentas com suas cabeçadas. Assim também é o Islã, com sua aparência de religião da paz e piedosa, é a única religião que quem não segue o Islã, assim como o Pai nos avisou na Escritura Sagrada. Mas vamos observar um pouco melhor. Este é o bode, Azazel Baphomet. O nome Baphomet apareceu pela primeira vez entre os séculos 6 e 7, com uma corruptela de Mahomet, ídolo pagão, nos transcritos experimentais
da Inquisição dos Templários. Desde então, sempre associado à imagem do bode expiatório, desenhado por Eliphas Levi. Mas e o Islã? O símbolo de Baphomet é a lua crescente e a estrela, o mesmo símbolo do islamismo. Baphomet sempre está apontando para a lua crescente e a estrela fica logo na sua testa. Um satanista sabe exatamente que a imagem de Satanás é a lua crescente e a estrela. A estrela da manhã, filha da madrugada, Ilau, está registrada em Isaías 14. Um estudo completo sobre a lua crescente do Islã em breve estará disponível em nosso canal. A descrição de Isaías 14, da lua crescente que irá se levantar novamente, é a mesma imagem que os muçulmanos e satanistas adoram. O Império Islâmico, descrito no livro de Daniel e em Apocalipse, hoje começa a ser esfregado em nossas caras, com o avanço do Talibã, tomando Cabul, Afeganistão, Europa e evidenciando o futuro e tão próximo Império Islâmico. A estrela é a mesma representada pelo Islã com a pedra Kaaba, que segundo o Islã, essa pedra Kaaba levaria sobre si os pecados dos muçulmanos, que é o mesmo que o bode que levava sobre si os pecados do povo. Mas Maomé foi um pouco mais além, criando um templo de pedra sobre o deserto, o verdadeiro templo de Azazel. A Escritura Sagrada nos garante que Jesus levou sobre si os pecados do mundo, mas o islamismo escolheu ao bode, Azazel Baphomet. Quando o anticristo for possuído por Satanás, ele será então o verdadeiro pecado encarnado. Irá oferecer o perdão dos pecados através da sua imagem, a pedra Kaaba. Então aqui está o segredo que somente os mais altos graus da maçonaria detêm. O islamismo espera que no fim dos tempos, Meca, na Arábia Saudita, seja destruída, e com isso a pedra Kaaba seria transferida para Jerusalém, mais especificamente no Monte do Templo. Moisés, por exemplo, também proibiu curvar-se diante às estrelas e ao exército dos céus. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o vosso Senhor, vosso Deus, repartiu a todos os povos debaixo do céu. A única coisa que todos os maçons esperam é a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Mas nem todos os maçons sabem disso. Somente os chamados grão-mestres. Grau 33 são os que guardam o segredo e esperam que o anticristo seja, na verdade, um ditador terrorista islâmico. E é por isso que um dos principais símbolos usado pela maçonaria, o selo de Salomão, também conhecida como Estrela de Davi, está apontando para as letras que formam a palavra maçom. Mas a história de Salomão e a maçonaria eu vou explicar em um outro vídeo. A pirâmide para a maçonaria representa o templo judaico, e nele carrega-se disfarçadamente a lua crescente e a estrela.
representando assim para um maçom Satanás no próprio templo judaico. Lembrando que essa relação entre Baphomet e o islamismo não é conhecida pelos maçons iniciantes, digamos assim, mas somente pela alta cúpula. Se você nos acompanha, mas ainda não é um inscrito em nosso canal, inscreva-se, ele é de graça. Ajude-nos a levar a palavra do Pai. Se possível, curta o vídeo ou encaminhe. Isso ajuda para que outras pessoas também possam ver o conteúdo. E se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.